Oi, Dá pra me ouvir? dá. Abafadinho, mas dá sim. Então, só recapitulando a pedido da própria Nicole. Então, hoje a gente tem aula da 1h40 até às 14h20. Aí a gente faz uma paradinha e retorna às 14h40. 10 minutinhos para vocês irem ao banheiro, fazer o número 1, o número 2 bem rapidinho, né? E às 15 aí às 14h40 até 15h20, tá? Bom, vamos começar? Professora, mas assim, a gente vai ter quanto tempo de intervalo? 10 minutos, tempo suficiente para tomar uma água, ir no banheiro, respirar e voltar. Eu tô te ouvindo, eu tô com fome, eu tô sem fone, ó. Nenhum fone. Tudo bem, pode ficar sem fome. Porque a Sofia, ela precisa de 30 minutos para descansar, porque ela é desesperada. Eu fiquei sabendo que existe um grupo. Quer entrar, sair, quer entrar de novo. Mas é que a Sofia ela é acelerada. Quando eu falo tchau, gente, ela já saiu. Ela já tá em outra. Ela já tá... Sofia, vum, vum. Entendeu? O Bio dançou, Sofia, vum. Bom, vamos começar então, tá bom? Deixa eu compartilhar a tela. A gente vai falar de história. Quem tá com o livro aí, página 242. Tá? Peraí, professora. Calma aí, professora. 242, né, Pro? Exatamente. Professora, a lição não tem que fazer o que você pode mandar. Tá bom. Eu tenho que mandar um e-mail pro seu pai com as coisas que ele pediu e eu não consegui fazer ainda, tá, Bruno? Se ele perguntar, fala que eu ainda não consegui escrever. Vamos lá, turma. A gente semana passada, ou melhor, vocês... Oi. Página 242. Tá? 240. Então, semana passada, vocês, né? Aula invertida, vocês falaram, explicaram para mim o que era sítio arqueológico. E aí a gente descobriu, pelo que vocês falaram e pelo vídeo que a gente assistiu, que eu mostrei para vocês, que o principal profissional que trabalha no sítio arqueológico são os arqueólogos, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do trabalho dos arqueólogos e um pouquinho do patrimônio histórico e cultural que existe no mundo, tá bom? Então, só para a gente voltar aqui e prestar atenção no que a gente tinha falado na semana passada. Bom, esse trechinho aí nós vamos ler, tudo bem? Não quero ser chata, eu sei que às vezes ler na aula ao vivo é ruim, né? Mas vamos ler. Olha lá. Os arqueólogos são cientistas que estudam documentos muito diferentes dos documentos escritos. Eles estudam pedras, objetos, pinturas em rochas, vestígios de fogueira há séculos apagados. Todos esses são documentos de povos que viveram muito e muitos anos atrás daqueles lugares que se encontram os vestígios. Em muitos casos, foram povos que não deixaram documentação escrita e cujos hábitos podem ser conhecidos através de análises que os arqueólogos fazem desses materiais. Quando um arqueólogo estuda um sítio, ele vai retirando pouco a pouco as camadas de sedimentos. As primeiras camadas são as mais recentes. E quanto mais aprofundam as escavações, as maiores são as possibilidades de se acharem solos com vestígios mais antigos. Cada mínimo detalhe tem a sua importância, pois é um elemento de valor para reconstruir um modo de vida definitivamente extinto. Ora, se lá, quando a gente falou semana passada de sítios arqueológicos, a gente viu que esses sítios são espaços onde existem pistas, vestígios do que os nossos antepassados deixaram para a gente,
são os arqueólogos que vão encontrar, que vão estudar e que vão colocar para a gente isso numa linha do tempo. A gente não fez uma linha do tempo lá em geografia, que a gente viu lá, né, do surgimento da Terra até o surgimento dos seres vivos, né? Sim. Então, Aqui falando que a Terra estava se separando? isso, exatamente. Então, são os arqueólogos que vão, Que a Terra através... estava se separando, professora. Sim. Ela tava todas juntas, aí depois elas foi se separando aos poucos por causa da placa tectônica. Exato, mas aí ele vai mostrar, aí naquela linha do tempo ele mostra pra gente desde o surgimento da Terra até o surgimento dos primeiros seres vivos, até os homens, seres humanos, né? E aí vai mostrando aquilo pra gente em pequenas etapas, em pequenas faixas. Quem faz isso, quem estuda esses objetos, quem localiza esses objetos, quem mostra pra gente em que momento que está naquela linha do tempo, são os arqueólogos. Os arqueológicos. Tá? Os arqueólogos, eles vão estudar esses objetos, né? E vão falar de que século pertenceu, a que sociedade pertenceu, como é que era a vida daquela comunidade, né? Qual era a religião daquela comunidade, tudo através dessas pistas, tudo através desses artefatos que eles encontram debaixo da terra. E aí lembra que a professora falou lá na sala de aula, lá em março, que eles vão trabalhando à base de pinceladas mesmo, né? Eles vão tirando terra de pinceladinha em pinceladinha até achar aquele objeto, descobrir se aquele objeto tem outras peças no lugar, né? Por isso que a gente fala de sítio arqueológico. Por quê? Porque eles delimitam o espaço, né? Que vão trabalhar. Dá pra gente perceber nitidamente nessas duas imagens que a gente vê aí. Pode, né? 242. 244. Ô, gente, quando vocês forem... Ô, professora, não precisa perguntar embaixo, sempre tem a página ali no seu É que a negócio. professora não mostrou ainda, né? Mas tem. Certo? Tudo bem até aqui? Então vejam vocês que aqui nessa primeira imagem a gente tem um arqueólogo descobrindo os ossos humanos e nessa outra imagem ele está descobrindo alguma coisa um pouco maior, tá vendo? Né? Então, por que é que ele vai tirando a terra com aquele pincel, com essa espécie dessa vassoura? Por que é? Porque ele tem que fazer esse trabalho muito delicadamente. Ele tem que retirar esse excesso da terra muito delicadamente para que ele possa preservar a peça que ele achou, né? Porque aí, de repente, ele acha só um pedacinho ou ele vai achar aquela peça inteira, né? Então, ele tem que, de pouquinho em pouquinho, localizando e fazendo essa varredura da terra. Porque, como o próprio disse o texto, as primeiras camadas são as terras mais recentes e as mais profundas, mais antigas são. Certo? Então, ele tem que fazer esse trabalho com muita delicadeza para que ele não estrague aquela peça e que essa peça possa fazer parte de um acervo histórico e vai localizar a gente lá naquela linha do tempo. Tá certo? Uhum. Sim. Sim. Sim, professora. Olha lá. O trabalho do arqueólogo, ele é dividido em duas partes, certo? A primeira é a pesquisa de campo, que é realizada nos sítios arqueológicos. Então, no sítio arqueológico, identifica-se um local, que é o sítio arqueológico, que ele vai ter peças importantes para a história da humanidade. E aí, naquele momento, ele começa a fazer pesquisa de campo para identificar onde é que ele vai encontrar o material. Depois, ele vai fazer a análise desse material. Então, ele pesquisou o local, ele encontrou o local, ele encontrou a peça, ele vai levar essa peça para laboratórios, vai utilizar de biblioteca para achar essa peça, identificar essa peça. De quando é, como era, para que servia, como servia, qual era a religião daquela comunidade, daquela sociedade,
era a forma estrutural da Ô, sociedade. Pro, Então, uma peça pode trazer muita informação para um arqueólogo. Tá mas, ô, certo? Pro, Oi, pode falar. mas se não tiver na biblioteca, Não tiver, né? Mas se não vai. Gente, vamos ver. Primeiro, esse texto que a gente leu, ele já fala pra gente que ele não estuda livros. Ele estuda vestígios. Então, quando ele localiza uma peça, ele tem que entender de a que sociedade pertenceu aquela peça, certo? Qual que é a história daquela peça? Então, aí, para isso, ele precisa, sim, de um acervo de biblioteca. Ele precisa estudar para aí que ele possa falar para a gente, olha, essa peça é de determinada sociedade, é de um povo que viveu de tanto a tanto, eles viviam assim. Então, aquela peça que ele vai achar, ele vai ter que localizar no tempo e no espaço e provar também, porque as pessoas vão querer saber de que maneira, como era, por que era. mas então, Pro, eu tava falando, se não tiver na biblioteca, como ele vai saber que ano, como que isso, o que importava? Ele estudou para isso, Matheusinho. Então, Então, provavelmente, ele vai ter o quê? Ele vai ter a informação. Certo? Ele vai ter a informação, ele pode deduzir que seja, só que para ele ter certeza do que é, ele vai ter que estudar de novo. Mas quando ele estava na faculdade, quando ele queria ser arqueólogo, ele já tinha estudado para isso? A faculdade é que vai dar essa orientação para ele, certo? Ah, tá. Eu pensei que ele encontrava um artefato, aí ele pegava vários livros e estudava, aí ele fala, achei essa informação. Não, ele vai ter que localizar essa peça dentro do que já tem de conhecimento. Certo? Ele não inventa nada, ele só vai ter que atestar de quando era, a quem pertenceu, enfim. Tá certo? Professora, mas é confiável? Não, sem ser arqueológico, mas quando você quer estudar alguma coisa, é confiável você pesquisar na internet? Eu fazia. Você confiaria no médico que na hora que você está fazendo consulta, ele procura na internet, não é médico que você tem que tomar? Não. Respondi sua pergunta. Não. Sim. Certo? É óbvio que a internet vai trazer subsídios, gente, só que nem tudo a gente consegue pela internet. Às vezes você tem que ir à biblioteca, sim. Certo? Sim, Bom, mas agora é bem mais fácil de achar, né? Facilita. Certamente facilita. Bom, durante essa pesquisa de campo, ele vai fazer alguns registros, tá? E esses registros podem ser feitos de várias maneiras, desde uma anotaçãozinha no caderno, através de foto, através de um esboço, através de um desenho. Ele vai coletar esse material e usar esses recursos que ele tem de informação, tanto da internet, como vocês falaram, como das bibliotecas, certo? Essa análise desse material que ele coleta tem que ser feita com muito cuidado. Ele vai pegar pistas, fazer hipóteses, identificar o valor daquele artefato, né? E o valor não é em valor de dinheiro, mas em valor histórico, né? Como eu falei para vocês, ele precisa ter um cuidado muito grande para não quebrar nem estragar esse objeto que ele encontrou. Professora, eles fazem esse trabalho todo, só para vender? Ou é isso que eu tô fazer falando. o trabalho deles, porque eles gostam? É assim, Esther, eu já vi muito leilão de peça antiga, mas quando a gente fala em leilão de peça antiga, a gente não está falando de leilão de peças históricas. Normalmente as peças históricas estão em museus.
certo? Só que aí, imagina você, se a gente tem o Museu do Imigrante e ele achar o Museu do Imigrante, vai falar dos imigrantes que vieram para São Paulo, vai contar a história dos museus. Vocês foram lá, por isso que eu peguei esses aí. Aí um arqueólogo, ele acha, por exemplo, moçada de dinossauro. Ele vai mandar para o Museu do Imigrante? Não. Não. Ele tem que mandar para um lugar. Por isso que a gente estudou os museus lá nos últimos, no terceiro volume, terceiro ou quarto volume. Porque cada museu trabalha com. Tem tipo, professora, então o museu tem cada material. Exatamente. Um é só de arte, outro Exatamente. Então, o arqueólogo, quando ele localiza essas peças, ele vai ver o valor, não o valor comercial, de se vender ou de se comprar, mas se ele é de verdade ou se ele é uma réplica, certo? A que museu que ele vai enviar. Então, tem muita coisa para se estudar e não é necessariamente valor de venda e compra. Mas o Pro, Pode falar. se eles encontrar eles forem visitar o museu, aí eles estão com o negócio de achar coisas. E achar alguma coisa no museu, esse negócio que vai estar embaixo do museu vai ser do museu que está embaixo? Repete, Matheus, repete. Olha, os moços que trabalham com isso, se eles forem em um museu e eles estiver com um negócio que sabe onde está os ossos, um monte de coisa. Aí eles começam a cavar e descobrir aquilo, vai ficar com o mesmo museu que estava no museu, que estava embaixo. Eu não sei como é que funciona certinho, Matheus. Eu não sei como é que funciona certinho. Mas eu imagino que antes de ir para um museu, eles têm que passar por muitos processos, inclusive de análise de computador e um monte de outras partes burocráticas que talvez a gente nem conheça, tá? Mas eu imagino, na minha cabecinha, assim, ó, se ele achar uma parte de alguma coisa, ele vai ter que achar o resto antes de destinar isso para um museu. Então vai estar no museu. Provavelmente, mas passado algum tempo primeiro ele vai achar, depois ele vai ver se tem mais, depois ele vai pesquisar, depois ele vai catalogar isso, porque ele vai ter que registrar isso de alguma maneira que foi encontrado, para depois enviar. Então eu imagino que a partir do momento que ele encontrou esse artefato, ele tenha que ter um monte de outras coisas a fazer. Então, se ele encontrou hoje, amanhã não vai estar no museu. Certo? Eu imagino que ele tenha que fazer um monte de coisa antes dessa peça aparecer no museu. Tá? Tá. Bom, Prof, uma pergunta. Existem pessoas que compram réplicas? Sim, eu acho que tem. eu acho que Porque sim. é uma réplica, não é a peça real. Então, mas sem graça você comprar um negócio falso. Meu pai comprou uma Mona Lisa. Tá me ouvindo? Tô. No chat. Ô, Esther, é assim, ó. Aqui a gente está falando de vestígios para se descobrir um pouco mais sobre as sociedades que passaram por aqui pela Terra há milhares e milhares e milhares de anos atrás. Certo? Essas peças, elas contam a história da humanidade. Tá? Então, o valor, eu imagino que assim, o valor comercial disso é mas tão caro, que nem se venda. E se vender, deve ser réplica. Ô, Pro, Porque eu imagino que não. Tá? ô, Pro, Oi. se os trabalhadores achar,
Quando ele for dar pro museu, o museu vai ter que pagar ele para dar aquela Ou eles peça? trabalham por vontade própria? Não sei. Aí eu não sei. Aí eu não sei mesmo. Se ele trabalha para o museu, ou se ele trabalha para uma empresa, ou se ele trabalha autônomo, isso aí a professora não sabe. Ah, Tá? Mas você tem que saber para explicar pra gente Eu não saber, sou pra uma explicar pro nosso enciclopédia, filho, Esther. explicar Eu não sou enciclopédia e vocês me fazem muitas perguntas que eu não sei responder, ué. Você Mas, é ô, Você enciclopédia, que me você é perguntou do ovo emissora. e eu não fui estudar? Então, eu sou tão estudante quanto vocês, ela é até mais. certo? Até mais, né, pô? Às vezes eu tenho que estudar muito mais. Bom, olha só. Nos sítios arqueológicos, depois que eles encontram esse artefato, como eu falei para vocês, ele é limpo, ele é fotografado e ele é estudado. Eles vão procurar descobrir esse objeto, de que maneira que ele era feito, que objeto que era aquele, se ele tiver quebrado, por exemplo, né? Em que momento que aquele objeto era usado. E aí, esses objetos são mais do que documentos históricos, certo? Eles vão trazer uma informação, eles vão trazer uma história muito importante e às vezes nova, né? Por isso que é tão importante que eles estejam sempre estudando, porque às vezes eles podem descobrir algo que até então não havia se visto, certo? Então, a necessidade de se manter atualizado é muito importante. Nós temos aí uma imagem, olha aí, deles trabalhando num sítio arqueológico, né? Aí é um trabalho manual, delicado. Vocês veem que não é só uma pessoa que está trabalhando, são várias. Provavelmente um acha uma parte, o outro vai achar a outra parte. Por isso que é importante aprender a se trabalhar em equipe, em grupo. Certo? Quando eu fui viajar, eu achei um artefato antigo. Ah, é? Eu achei uma folha gigantesca. Uma folha gigantesca. Você Não, acha que é mas uma... ela era antiga. Era antiga. E a antiga por quê? Eu não sei, ela era bem antiga, professora. Antiga por quê? Hã? Porque ela era gigantesca e também era velha. Então eu achei porque ela era antiga. Não necessariamente. A gente Não? vai falar de fósseis já já. Tá. Tá? Bom, a arqueologia, que é o estudo... Esse museu não foi. Ele não é mais um museu. O que você está falando? Ou esse da foto. A gente vai falar disso. Vamos esperar um pouquinho para a gente falar. Não é tá bom? museu, Gabriel. Não é um museu. Vamos prestar atenção. Olha lá. A arqueologia, ela possibilita que o ser humano conheça, então, a cultura de povos que viveram no passado, né? Como a Esther mesmo falou, isso gera uma percepção. Já te deixo falar, Brian, segura aí a pergunta, não esquece. Professora, eu posso falar esse D.C? O que é? Pode, o que é? É depois de Cristo. Exatamente, depois de Cristo. Então, turminha, a professora ensinou isso lá na sala. A gente aprendeu isso. Exatamente. Então, olha lá. Perceber que outras pessoas estiveram aqui, né, pisando nessa terra que a gente pisa, agrega um valor a esse objeto, né, e ele passa a ser considerado uma obra de arte, tá? É óbvio que alguns objetos não foram feitos com esse objetivo de ser uma obra de arte, né, de fazer parte da arte, mas eles são considerados importantes e por isso estão expostos em muitos museus do mundo, tá? Aí nessa imagem que o Mateuzinho falou, a gente está vendo o Coliseu,
que na época, há 72 anos depois de Cristo, né? Nós estamos em 2.220 anos depois de Cristo, certo? Então, há 72 anos depois de Cristo, ele era um anfiteatro, uma espécie de um teatro, que era usado como palco para lutas entre gladiadores. Quem gosta de filme de gladiador sabe do que eu estou falando, né? Ou eram gladiadores, ou eram alguns animais ferozes, e ele foi construído por ordem do imperador Vespasiano, né? Para ser o maior monumento, para ser o grandioso monumento, certo? Tudo bem? Aí tá falando, ó, até 60 mil espectadores, quer dizer, até 60 mil pessoas. Era muito grande. É por causa que, professora, Professora, não, isso daí ainda existe isso? Ainda existe Professora, isso? está me ouvindo? Ainda existe isso. Pode falar, Sofia. Mas isso daí foi antes de Cristo, né? Depois. Depois de Cristo. Ô, Pro, A tela tá vermelha. ô, Pro, Oi, pode falar. depois que acabar esse link, depois desses 9 minutos, a gente volta ou é uns 10 minutos? 10 metros. Depois que acabar esse link, 10 minutinhos e aí a gente volta. Tá? Tá. 14h40 a gente volta. 20 Ok? minutos, O que foi, Luísa? Então é 20 minutos, não é? Já que a Não, gente vai 14. 10 minutinhos. Bom, a arqueologia ela é uma área científica, ela é uma ciência, tá bom? Que vai se preocupar, então, em compreender o passado das sociedades, certo? Através dessas pistas que eles encontram embaixo da terra. O trabalho dele está diretamente relacionado à descoberta e à preservação de patrimônio histórico, certo? O que é o patrimônio histórico? É o que os povos antigos deixaram para a gente como registro. Tudo bem? E também está diretamente relacionado com outras profissões, né? Ele precisa trabalhar com outros profissionais para também conseguir evidenciar, né? Mostrar e localizar essa peça no tempo e no espaço da sociedade, né? Naquela linha do tempo da história da humanidade, certo? Aqui a gente tem mais um grande encontro aí, que é a grande esfinge, que está É um deserto? no Cairo, no Egito, sim. Tá bom? Pro, é um deserto? Sim, Eu sempre quis ver o deserto. sim. Tem 73 metros e meio de comprimento, 19,3 metros de largura, então comprimento, largura, certo? E de altura 20 metros. Então a esfinge, ela normalmente retratava o rosto de grandes faraós, tá certo? E essas esfinges, elas foram construídas 2.500 anos antes de Cristo. Mas como? Se Tá? não existia ninguém? Como não, Matheus? Uai, esqueceu da linha do tempo que a gente viu? Eu lembrei. Né? Então, primeiro aparecem seres microscópicos, depois vão aparecer nos animais, né? Até chegar ao ser humano. Certo? Lembrou? Professor, o ser humano é o último. Sim. Barreto, ó, é assim, ó. Eu lembro. Professora, você está me ouvindo? Estou. Professora, professora, você está me ouvindo? Estou. Tá ouvindo, Sofia? Estou ouvindo. Tá? Ela não tá ouvindo a gente, pra ela ficar... Percebi. Então, turminha, essa esfinge aí, ela estava coberta parcialmente de areia.
E ela ficou assim por muitos e muitos anos, até ela ser desenterrada em 1925. Tá? Então, vocês imaginam quanta terra tinha sobre esta esfinge. Tudo bem? Essas pessoinhas que nós temos aqui embaixo, olha lá. Eu não tô conseguindo ler aqui na imagem, estou lendo aqui no celular, ó. Os 15 moais enfileirados da Ilha de Páscoa, pertencente ao Chile, são gigantescas estátuas de pedras construídas entre 1250 e 1500 pelo povo Rapa Nui. Também, muito provavelmente, estavam cobertos de terra até serem localizados pelos arqueólogos. Certo? Tudo bem? Eu vi que vocês estavam aqui mandando um monte de perguntas no chat. Tem hora que eu consigo ler, tem hora que eu não consigo. O computador dela tinha desligado. O que vocês estão ouvindo, gente? Sofia? Meu computador tinha Bom, desligado. vamos lá. Livro, página 246. Professora, minha internet está travada. Página 246. Vamos lá. De acordo com o texto, então, de acordo com o texto da revista Ciência Hoje das Crianças, que foi aquele primeiro texto que está lá no início, os arqueólogos são cientistas que estudam documentos muito diferentes dos documentos escritos. Quais documentos são esses? Certidão de nascimento, RG e carteira de trabalho, pedras, objetos, pinturas em rochas e outros vestígios deixados por povos que não existem mais, fotos e CDs ou baús de memória? Qual? B de banana. B de Qual, abacaxi. professora, qual eu tô levantando? Por causa que parece que eu tô com... Certo? Alternativa B. Olha lá. Outro exercício. Exercício 2. Complete o texto com as palavras do quadro a seguir. Campo, registro, arqueólogo e coletado. Arqueólogo. Então vamos lá, ó. O trabalho do Arqueólogo. arqueólogo. Olha a palavrinha aqui, não comam um acento e não escrevam errado, porque ele está bem aqui, hein? O trabalho do arqueólogo se divide em duas etapas. Pesquisa de campo, Aí depois material realizada no material sítio arqueológico, e coletado. análise do material coletado, realizada em laboratórios e bibliotecas. O registro pode ser feito de várias maneiras. Então, ficou aí, ó. Eu já tinha feito. Arqueólogo, campo, coletado Coletado e registro. Eu já tinha feito, pro. Tudo bem. Eu já fiz. Pro, tem menos do que 1 minuto. Não, ainda não. Olha lá, tem 1 exercício minuto e 3. 20. Você considera importante o trabalho do arqueólogo? Justifique sua Sim. resposta. Sim, por quê? Sim, porque eles descobrem grande parte da história do Brasil. Só do Brasil? E Não, de de outros todos os países. países. Então, a gente pode falar que eles descobrem informações muito importantes
Da humanidade, por exemplo? Eu coloquei que eles descobrem coisas pra gente saber como que era lá antigamente. Professora, posso responder a minha? Posso responder a minha? Pode. Pode falar. O que você falou? Ó, turma, nós temos menos de 1 minuto. Então, recapitulando, a gente retorna 14h40. Ok? 14h40. Exatamente. 20 minutos. Isso. Você tinha falado que era 10 minutos. Eu tava querendo só deixar vocês perturbadinhos.